Olá! Hoje o nosso tema aqui são as urgências ortodônticas. Como vai, Cibele? Oi, Fabiola, tudo bem? Estou eu Olha, aqui mais uma vez, né, para pois é, tirar dúvidas das pessoas, né, dos pacientes. Vamos lá. e tem várias. A gente recebeu, na verdade, a Cibele recebeu algumas dúvidas, não só em consultório, mas também que chegaram na rede social dela. E a primeira é: o que são urgências ortodônticas? Então, urgências ortodônticas são situações que podem vir a acontecer com o paciente durante o tratamento ortodôntico, como, por exemplo, uma solta de bracket, um anel ortodôntico que solta, machuca, que vai gerar desconforto, dor, incômodo durante essa fase. Uhum. Aí a gente fica atento, né? Sempre recomendo aos pacientes, orienta, que pode surgir algumas situações durante o tratamento. Quando você fala bracket, é exatamente o quê? É aquela pecinha que fica, é o fio. Vamos falar para quem ainda não sabe o que é. Certo. O bracket é aquela peça que a gente cola no dente e Uhum. ela é responsável, juntamente com o fio ortodôntico que a gente utiliza, que fica nas canaletazinhas Uhum. do próprio bracket, e ele é responsável pela movimentação do dente. Então, essa pecinha é importante que ela esteja colada devidamente. E caso aconteça uma solta dela, né, ela sair do lugar, da posição, deve ser buscar a ajuda do seu ortodontista para ver se precisa recolar de imediato ou se pode aguardar mais um pouco. Acontece casos, Sibeli, de que a própria pessoa pega um tipo de cola que não tem nada a ver e coloca ali só para poder a pecinha continuar. Isso nunca deve ser feito. Exatamente, a gente não recomenda, né? Uma, porque não é o material adequado para estar na estrutura do dente. E também a posição do bracket pode ser totalmente desfavorável, então a gente não recomenda a recolagem de bracket em casa. O ideal é procurar o seu ortodontista para fazer a reposição da peça. E quando aquela pontinha do fio, às vezes ele vai colocar ali, né? Na hora que ele estava lá com o profissional, tudo bem, mas aí vai que ele se soltou um pouquinho e está incomodando ali a bochecha. O que é que deve fazer? Nesse caso, é, durante a movimentação, pode ser que sobre um pedacinho de fio. Ou então até mesmo quando assim que o dentista ele coloca, o ortodontista ele coloca o fio ortodôntico, geralmente ele faz um ajuste Uhum. no final, né? E aí ele dá um cortezinho naquele fio. Mas existe situação que às vezes mesmo assim incomoda. E às vezes o paciente fala, não, tá tudo certo. A gente sempre pergunta, tá incomodando? Uhum. Aí alguns não sentem de imediato. Aí, com o passar do tempo, dos dias, o movimento acontecendo, aí às vezes vai começar a gerar uma sobra de fio atrás. Uhum. Alguns sentem incômodo, outros nem tanto. E aí, assim que sentir incômodo, é, é necessário, né, informar o seu ortodontista para que seja reajustado. Volte ao consultório e ele faça o corte devidamente desse fio. E situações, digamos assim, que o paciente está viajando e ele estiver com uma cera ortodôntica específica que a gente orienta, né? Uhum. Que às vezes encontra até em farmácia mesmo. Aí pode colocar uma bolinha lá até o retorno dessa viagem. Isso é uma Uhum. dica importante. Era isso que eu ia perguntar, porque às vezes quando vai na consulta, o profissional ele dá, é como se fosse uma velazinha, né? Isso. Realmente é uma cera. E aí aquilo ali ajuda a amenizar um pouquinho a dor, até que a pessoa volte a procurar o profissional, né? Exatamente, exatamente, Fabiola. Aí outra coisa que é muito comum, vai fazer a manutenção do aparelho e aí volta para casa, tá tudo dolorido. O que é que deve fazer? Num caso de dor, né? Assim que, na verdade, a gente já orienta. Assim que se coloca o aparelho, a gente já fala para o paciente, ó, vai sentir o incômodo na primeira semana, segunda, mas é um incômodo que a gente espera que seja ainda tolerável, né? Nesse caso, a gente orienta o paciente aguardar mesmo, ir se acostumando, se adaptando. Mas se houver alguma situação de uma dor latejante em dente, uma Hum. situação que essa dor perdure ou aumente a intensidade, é importante pontuar, porque pode ser uma outra situação.
Uhum. entendeu? Aí tem que ser investigado. Aí o tratamento ortodôntico às vezes é meio que interrompido, a depender da situação, para tratar alguma condição que está aparecendo ali. Entendi. Porque aí a dor pode não ser só do dente, É, só do aperto que dá no aparelho ali, do isso. ajuste, né? Pode ser alguma coisa mais Isso, grave. porque é esperado um desconforto inicial, né? Na primeira e Uhum. segunda semana. Agora, se isso passar muito tempo e dores específicas em elementos específicos, não é um ponto a ser ficar de alerta, sabe? Uhum. Outra pergunta que chegou foi que o paciente, ele pode remover o aparelho sozinho? Jamais. A gente vê muito por aí, né? Umas coisas assim, bem. Pois é. Vai para uma festa, não quer estar com um sorriso, digamos, porque é mais comum usar o aparelho prata, né? Aquele Uhum. prateadozinho. Aí vai para uma festa, quer tirar o aparelho. Pois é, acontece, né? Meu Deus. Então, acontece de algumas pessoas que não suportou o desconforto, o que Uhum, acontece também. Tem gente com hipersensibilidade na cavidade oral, inicia o tratamento e não tolera. As mais conscientes vão, assumem uhum, a responsabilidade, vai no seu ortodontista, vai lá e fala, assina um termo de desistência do tratamento e tira do aparelho mesmo e vai tentar uma outra forma de tratar, uhum. né, com outro artifício. Mas, uma vez que faça essa situação, você se coloca em risco, porque vai estragar o esmalte dentário, vai interferir no tratamento, né, ortodôntico. E outro risco, acho que cabe bem com essa pergunta que fizeram aqui, se o paciente engolir uma pecinha dessa, já pensou se ele É, fez com aquela cola qualquer, que não é a cola ideal, e vai que essa cola solta e você engole uma pecinha daquela. pois é, pode acontecer. Tudo pode acontecer, né? Quando se fala de ortodontia e de peça de brackets ortodôntico. Se engolir, não causa, na maioria das vezes, pelo tamanho da peça, não vai causar nenhum Uhum, problema gastrointestinal. Vai ser colocado, né, para fora depois. Mas, se for acontecer alguma situação de tosse, uma situação, porque pode broncoaspirar, né? Tem situação uhum. de risco maior é essa que é raro de acontecer, mas a pessoa chegar a uma crise de tosse, perceber que foi para a via aérea, o ideal é ir para uma emergência o mais rápido possível. Uhum. Outra pergunta muito interessante é a respeito de como agir, porque às vezes, depois que soltou um fiozinho, tá ali passando, pode ferir a bochecha, né? E aí, o que que a pessoa deve fazer com isso? Já é passado alguma medicação? Enfim, como é que a pessoa tem que proceder, na verdade? Então, Fabiola, quando já gera uma situação de úlcera, eu vou aproveitar até para falar sobre aftas, Sim. que tem algumas pessoas que têm mais suscetibilidade, né? Então, tem pessoas que vai colocar um aparelho e já se espera, porque às vezes com a baixa de imunidade, algumas situações ela já apresenta afta, né? No Uhum. caso aí, se a pessoa tiver com o fio ortodôntico machucando, de chegar a machucar, né, a bochecha internamente, o ideal é falar com o ortodontista para ele verificar esse fio, remover esse fio, né, que ficou Uhum. machucando ali, colocar um novo e provavelmente ele vai orientar o uso de alguma medicação de uso tópico oral para Uhum. ajudar no processo de cicatrização. Isso pode acontecer. Tá. E como, acho que eu vou perguntar mais assim, como usuária mesmo, ou como mãe, de repente, os tipos de aparelhos ortodônticos que tem hoje. Porque Olha eu só. lembro que você falou num episódio anterior que tem os invisíveis, né? Tem esses comuns, que são os prateados. Mas aí, por exemplo, se for um alinhador tipo transparente, quebrado, como é que fica aí essa situação? O que é que No é caso de considerado alinhador, né? urgência? Ou ele quebrado, ou então, digamos que uma pessoa viajou e está numa situação social ali, Hum, num restaurante, no jantar, e de repente ele pegou assim, não estava com a sua caixinha no momento na bolsa, hum, e de repente envolveu, que acontece muito isso, né? hum. Envolveu no guardanapo e guardou, esqueceu de É. colocar na bolsa, de repente perdeu esse alinhador, né? Ou em caso de quebra também. O que é que acontece?
é orientado comunicar ao ortodontista, porque assim, no planejamento do alinhador, são várias plaquinhas, tem várias fases de tratamento. Entendi. Então, digamos que ele está numa fase que o dente está, segundo como é que eu posso dizer? Tá mais O adiante. planejamento, né? Sim. Ele está numa fase que já está bem evoluída ali. Uhum. Então, pode ser que seja orientado ele a avançar a próxima plaquinha, ou Entendi. então, a depender, ele volta para a placa anterior e o ortodontista, né, Uhum. conversando direitinho com o paciente, vai ser solicitado uma nova placa para substituir aquela perdida. Ou seja, dor de cabeça a mais. Exatamente. Tem um É por isso. investimento a mais nisso. Aí eu falo para você o seguinte: além da gente investir dinheiro, tempo num tratamento ortodôntico, é preciso que se tenha disciplina e seja responsável com o aparelho, né? Porque isso evitaria, no caso, essas urgências ortodônticas, né? Exatamente. É fundamental. Assim que se inicia o tratamento, né? Tem que ter a responsabilidade, realmente. Saber que existe um início, um meio e um fim. Só que um fim, Uhum. entre aspas, como eu falei em algum momento, em outro episódio. Um fim, entre aspas, porque é a continuidade, né? Que é a questão Sim. das contenções depois. Uhum. Mas é de fundamental importância saber que é um tratamento, não é algo assim aleatório que eu vou usar quando eu bem quiser, né? No caso, se tratando do alinhador, né? Uhum. Invisível. Em relação aos fixos, a gente também tem que ter cuidado, seguir orientações do ortodontista em relação ao alimento, qual alimento eu devo comer ou não. Eu não posso comer pipoca por um tempo considerável durante o tratamento. Aproveitando que tem festas juninas, O férias, milho. maçã do amor, uva do amor, morango do amor, porque aquele caramelo, quando Boa, gruda, Fabiola. nossa, aquilo é tão Exatamente. perigoso. Exatamente, foi ótimo. Ainda acrescentou. Porque a gente fala muito do dia a dia, né? É, Pipoca, pirulito, isso. chiclete, alimentos pegajosos, como Uhum, além de ser duro, é pegajoso, o caso da maçã do amor, né? uhum. Então, é algo que a gente sempre fala com o paciente para ficar atento, ver a alimentação. A maçã, até a própria maçã mesmo, a gente não recomenda, né? Comer como se não tivesse o aparelho. O Hum. ideal, se quem come maçã no dia a dia gosta da fruta, é cortar em pedaços menores e mastigar, normal. Uhum. Né? Nunca abocanhar, né? Para não soltar, que é uma força considerável a mordida. Pois é, e é uma dor de cabeça, gente, porque, olha, período de férias, né? Geralmente a criançada tá mais em casa, e aí tá ali assistindo alguma coisa, pega um biscoitozinho que é mais dura, pá, aí quebra. Um pé de moleque, por exemplo, né? Exatamente, Essa época do que as ano. pessoas gostam, né? E é dor de cabeça na certa, porque ele vai desalinhar todo o aparelho, você não vai poder usar a sua cola E volta normal. tudo de novo, viu? Volta É, fio, várias. nossa Você Senhora. atrasa etapas, você volta, não é que volta lá do início, mas volta para Uhum. fases bem Tipo assim, anteriores. deixa que o tratamento fique mais lento, né? Cada Exatamente. vez que quebra Pois uma é. pecinha daquela. Aí, aproveitando até para Hum. falar, porque tem gente que fala assim: nossa, eu passei 4 anos com o aparelho. Aí, por que Ah, será? Eu fico assim me questionando. acho que quebrou, não 4, 5 ligava. anos, pois é, Porque o justamente. período normal seria de quanto tempo, então, Vai Sibeli? depender do caso, de fase, né? Mas geralmente O uma média. esperado, 2 anos e meio, três Uhum. anos, no máximo três anos Eu e já meio vi ali. gente com 7 anos. É porque existia, na verdade, uma ortodontia. Uhum. Antigamente demorava mais, né? As É. técnicas utilizadas anteriormente, né? Hoje em dia, com o avanço da odontologia, da ortodontia, a gente tem Os casos mais. materiais Exatamente, também, né? exatamente. É, mas 7 anos eu acho que ali não foi só a questão do material, eu acho que foi também desleixo, Juntar tudo, né? né? Então não pode não. Se Exatamente. você quer ter um tratamento eficaz, você tem que fazer um bom tratamento no início, você tem que manter esse tratamento, porque senão o resultado não vai aparecer no tempo que você quer e nem do jeito que você queria, Exatamente. né? E sem falar também que existem casos que são tratamentos limitantes. Se Hum. consegue fazer várias etapas, mas se tem situações, às vezes, de perdas de elemento dentário que
impossibilita alguns movimentos e aí vai ter que ser feito implante no local, né? Porque tem gente que acha que perde o dente que está depois pode vir puxar para ocupar esse espaço. Nossa. E não acontece. Cibele, para quem está acompanhando esse seu episódio, onde você atende, qual sua rede social e pedir para o pessoal seguir esse canal maravilhoso, né? Pronto. Vamos lá. Eu atendo no Instituto de Alagoano de Odontologia, fica na Gruta, né? Para mais informações, podem ir lá no meu perfil pessoal no Instagram, cibele.malta. Aí você pode puxar lá uma conversa para tirar dúvidas, qualquer situação que apareça, né, que aconteça com você, mãe, pai, com a sua criança ou com você mesmo, pode tirar dúvidas. E estou aqui para qualquer, né, situação. Pronto, lembrando que se inscreva aqui no canal, aproveite, deixe o seu comentário, faça a sua pergunta e você, inclusive, pode sugerir outros temas que a Cibele com certeza vai trazer aqui. A gente vai montar essa estrutura de respostas e sempre vai ter um episódio com um assunto interessante que com certeza você vai querer compartilhar com as pessoas, vai pedir para todo mundo ali assistir e isso é muito bacana, né, Cibele? Exatamente. Eu aproveito para agradecer por esse momento aqui nosso de partilha e tirar dúvida das pessoas, né, Fabiola? Pois é, então na próxima edição aqui desse podcast, com certeza vai ter um outro tema que você vai gostar e vai querer compartilhar. Obrigada, Cibele. Eu agradeço, até mais. Até o próximo episódio, gente.